E aí, gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Nossa aula de hoje de eletricidade é sobre lei ou efeito Joule. Não se esqueça de ir lá nas redes sociais, deixar o seu like, se inscreve lá no canal, por favor. Também deixe seus comentários, suas dúvidas. À medida que o tempo for passando, eu vou tirando todas essas dúvidas e respondendo as perguntas que aparecerem, tá certo? Vamos para lá? Lei ou efeito Joule. Vamos começar entendendo o que é o efeito Joule e o que ele provoca na eletricidade, tá certo? Então veja, o efeito Joule é exatamente gerado quando os elétrons, que são essas partículazinhas vermelhas aqui, ao passar pelo condutor, colidem, se chocam contra os núcleos, onde tem os prótons e os nêutrons. Nessa colisão há uma liberação de energia em forma de calor, que é a energia térmica. Então, esse é o processo que gera o aquecimento dos aparelhos elétricos dos condutores. Os choques entre os elétrons e os núcleos gerando energia térmica, ok? Bom, vamos fazer um experimento virtual para fixar melhor a ideia de como ocorre o efeito Joule. Vamos lá? Bom, aqui no nosso experimento virtual você tem uma bateriazinha que vai gerar a DDP para que a gente tenha a corrente elétrica representada por essas bolinhas azuis. Aqui em vermelho é um resistor. O resistor tem sua parte fixa, né? Que são os núcleos, que podem vibrar a partir do momento que eles colidem com os elétrons. Então, aqui na parte de baixo tem um medidor de temperatura, né? Então, perceba que o vermelho indica frio e quanto mais branquinho ficar, indica quente. Como é que a gente vai fazer essa alteração de temperatura? Aumenta a voltagem para aumentar a corrente. Se você aumentar a corrente, os choques entre os elétrons e os núcleos vão ficar mais intensos, liberando mais calor. Então, eu vou mexer aqui na voltagem e aí observe o que acontece lá no resistor, ok? Então, aumentei a voltagem, ó. À medida que os elétrons colidem mais, os núcleos se agitam mais, isso aumenta a temperatura do resistor, liberando calor. Isso é o efeito Joule, perfeito? O efeito Joule é utilizado em vários aparelhos elétricos para fazer algumas coisas, como por exemplo os aquecedores, também churrasqueiras elétricas, os ferros de passar, lâmpadas incandescentes e chuveiros elétricos. Todos eles trabalham com efeito Joule para o aquecimento. Só temos de tomar cuidado porque se você não dimensionar direito o material que você precisa usar nos condutores, eles superaquecem e podem queimar, gerando curtos-circuitos e incêndios. Então tem que tomar bastante cuidado com relação a isso. A análise matemática do efeito Joule é bem simples. Nós sabemos que potência é a quantidade de energia que você usa durante um certo tempo para realizar um trabalho, não é isso? Então, quanto mais energia eu conseguir usar, maior é a potência da máquina. Quanto menor a energia eu preciso usar, menor a potência da máquina que eu estou analisando. Mas no nosso caso agora, a energia é a energia térmica. Então, no lugar da energia, a gente vai trabalhar com calor, perfeito? E a parte de baixo é o tempo no qual a corrente elétrica vai atravessar o condutor, gerando o efeito Joule. Então perceba que, sendo assim, a potência dissipada em forma de calor é calor sobre tempo. A nossa energia é energia térmica, então fica calor sobre tempo. Vamos relacionar com uma equação que a gente conhece já da potência elétrica. Na eletricidade eletrodinâmica, a potência dissipada, a potência perdida é RI², onde R é a resistência e I a corrente elétrica que está passando por essa resistência. Então, se eu analiso e comparo as duas equações, esse lado aqui é potência dissipada, esse lado é potência dissipada, então quer dizer que esse lado daqui tem que ser igual a esse outro de cá. Então, fazendo essa igualdade, a gente vai ter que calor sobre tempo é igual a RI², fazemos o meio pelos extremos, e aí a gente tem que calor é RI² vezes tempo. Isso aqui, esta equaçãozinha aqui, é a lei ou o efeito Joule, ok? Vem com o tio Léo para a gente fazer questões de fixação do saber. Vamos lá. Primeira questão. Assinale a alternativa falsa relativa à frase a seguir. Eis a frase. Se um fio condutor de resistência elétrica não nula for ultrapassado por uma corrente elétrica, primeira afirmativa,
Parte da energia cinética dos elétrons será transferida aos átomos da rede cristalina do material, causando um aumento de temperatura. Perceba que a gente quer falsa, né? Isso aqui é verdade. Por que é verdade? Porque a gente sabe que o efeito Joule é exatamente a colisão dos elétrons com a rede cristalina, que são os núcleos do material que você está usando. Quando esses choques acontecem, há a liberação de energia térmica, então o material aquece, aumenta a temperatura. Então, primeira afirmativa é verdadeira. Nós estamos procurando a falsa, não se esqueça. Perfeito? Segunda afirmativa diz que, em temperaturas muito altas, os materiais condutores podem encandecer, passando a emitir luz visível e calor pelo efeito Joule. Verdade? Sim, verdade. Quando você aquece demais os materiais, eles ficam incandescentes. E aí você vê esse brilho da incandescência e a energia térmica liberada em forma de calor. Então, também verdadeira a segunda afirmativa. Terceira, a quantidade de energia dissipada em forma de calor é diretamente proporcional à resistência elétrica do material. Isso é verdade? Claro que é verdade. Veja que a equação, ó, calor e resistência estão ambos na mesma parte de cima, numerador e numerador. Então isso quer dizer que este com este é diretamente proporcional. Quarta afirmativa. A quantidade de energia dissipada em forma de calor é diretamente proporcional ao quadrado da corrente elétrica formada no material. Sim, olha aqui, ó, corrente ao quadrado, calor, diretamente proporcional. Então fica com certeza falsa a letra E. O que está dizendo a letra E? Não haverá dissipação de energia em forma de calor, uma vez que os elétrons não encontram nenhuma forma de oposição à sua condução. Claro que é falso. Existe uma oposição à sua condução, sim, que é a resistência elétrica do material. E aí, por causa dessa resistência elétrica, vai haver, sim, energia dissipada em forma de calor. Então, a primeira questão, a letra E, é a letra falsa. Vamos para a nossa segunda questão. Entre as alternativas a seguir, relacionadas ao efeito Joule, somente uma é falsa. De novo, procuramos a falsa. Assinale-a. Primeira afirmativa. O módulo da quantidade de calor, em joules, dissipado por meio do efeito Joule, é diretamente proporcional ao quadrado da corrente elétrica e em amperes. É verdade? Sim, é verdade. Vimos isso na questão passada. Calor dissipado diretamente proporcional à corrente ao quadrado. Perfeito? Então, a primeira afirmativa, verdadeira. Segunda afirmativa, o módulo da quantidade de calor dissipada em materiais condutores ou isolantes é inversamente proporcional ao módulo da resistência elétrica desse material. Verdade? Não. Vimos também na questão passada que calor e resistência são diretamente proporcionais. E aqui a afirmativa diz inversamente proporcionais. Então, já sabemos que a falsa é a letra B. Perfeito? Vamos para a nossa terceira questão. O efeito Joule é um fenômeno eletrodinâmico que acontece em razão do aquecimento do condutor. O aquecimento do condutor acontece, mas essa não é a razão, essa é a consequência do efeito Joule. Acontece por conta da carga elétrica, também as cargas elétricas vão lá passando pelo condutor, né? Mas não é apenas por conta da carga elétrica. Do campo elétrico, bom, campo elétrico a gente nem analisou ainda nas nossas aulas, né? E letra D, da colisão entre elétrons e átomos. Agora sim, nós vimos que o efeito Joule acontece quando os elétrons colidem contra os átomos do condutor, do resistor, aumentando a temperatura desse material. Então ficamos como resposta a letra D de dado, ok? Vamos para a quarta questão. Um resistor de 20 ohms é percorrido por uma corrente elétrica de 10 amperes durante 30 segundos. Assinale a alternativa que indica a quantidade de energia elétrica em joules convertida em calor pelo efeito Joule, ok? Então, sabemos que a equação para o efeito Joule é calor igual a R vezes I quadrado vezes T. O detalhe é que tem que estar tudo no sistema internacional, né? Então, a resistência tem que estar em ohms, a corrente tem que estar em amperes, o tempo tem que estar em segundos. Tudo certinho, né? Então, basta nós substituirmos. Então, resistência 20 ohms, corrente 10 amperes, tempo 30 segundos. Fazemos os cálculos aqui, 10 ao quadrado é 100, então a gente vai ter 3 vezes 1, 3,
vezes 2, 6, e aí eu tenho que botar 1, 2, 3, 4 zeros. 6 na frente, 4 zeros, 60 mil joules, letra B de bola. No sistema internacional, toda a energia é medida em joules. Como calor é energia térmica, calor também no sistema internacional será medido em joules. Beleza? Vem com o tio Léo para a gente fazer questões de aprofundamento. Vamos lá? Primeira questão de aprofundamento. Em um fio com resistência ohmica de meio ohm, é estabelecida uma corrente de meio ampere durante um intervalo de tempo de 1 minuto. Assinale a alternativa que apresenta a quantidade de calor dissipado pelo fio em joules. Por que essa questão é um pouquinho mais delicada? Porque tem a casca de banana da unidade do tempo, que está em minutos, e a gente precisa fazer a conversão para segundos para trabalharmos com o sistema internacional, ok? Então, fazendo as substituições, meio da resistência, meio também da corrente elétrica, com o quadrado, e o tempo 1 minuto 60 segundos. Fazendo os cálculos aqui, meio ao quadrado é 0,25. Então, fazendo os cálculos aqui, meio vezes 0,25 vezes 60, 7,5 joules, temos como resposta a letra A. Tudo bem? Nossa sexta questão, a última de hoje, diz assim: sabendo que a corrente elétrica que passa pelo resistor de 10 ohms é 2 amperes, está aqui o resistor de 10, determine a energia dissipada em forma de calor dessa associação durante 1 hora, ó, o tempo tem que transformar, né, em joules. Beleza? Então, duas coisas para a gente considerar aqui. Primeiro, ele quer a energia dissipada em forma de calor dessa associação. Então, eu vou ter que resolver essa associação para descobrir qual é o total, né? Quanto vale essa associação de resistores. Vou ter também que transformar 1 hora em segundos e identificar que essa corrente de 2 amperes é a corrente total do circuito. Por que eu sei disso? Porque é a corrente que vai passar aqui, ó, nesse de 10, é a corrente inicial, então é a corrente total. Tranquilo? Então vamos fazer tudo isso. Vamos resolver a associação. Perceba que esse primeiro pedaço que a gente vai trabalhar, ele está em série. Por que está em série? Porque entre esse e esse o fio não se divide. Entre esse e esse aqui o fio não se divide. Quando não há divisões no fio, os resistores estão associados em série. E para a associação em série, você sabe que basta a gente somar os valores que estamos usando. 25 mais 15 mais 20. Então a gente vai ter que esse pedaço vale 60 ohms. Então a gente pode fazer essa substituição. Pega esses três, substitui por um só de 60 ohms. Então já resolvemos uma pequena parte do circuito. Então vamos trabalhar com esse aqui agora, né? 60. Este com este aqui, ó, eles estão em paralelo. Então, você pode até dizer, por que eu não resolvo logo 10 com 30? Eles não estão em série? Então não, ó, o fio se divide aqui. O fio também se divide aqui, então esse também não está em série com esse. Então vou ter que resolver esses dois aqui que estão em paralelo, tá certo? Lembre que quando a gente tem apenas 2 resistores em paralelo, a gente consegue resolver bem rapidinho, fazendo a multiplicação dos dois dividido pela soma. Então 30 vezes 60, 30 mais 60, ok? Então a gente fica com 1.800 por 90, então esse pedaço vale 20 ohms. Então eu posso trocar tudo isso aqui por um só de 20 ohms, tá certo? Beleza, agora vamos trabalhar com esse outro circuitozinho aqui simplificado que a gente já resolveu. Então, trocamos tudo aquilo por um de 20 ohms, agora ficou em série, né? Não tem mais divisão no fio. 10, 20 e 5. Portanto, basta que eu some esses três valores e eu vou encontrar o valor de 35 ohms. Então, todas aquelas resistências juntas têm um valor total de 35 ohms. Agora eu posso fazer o efeito Joule. Então vamos lá? Lembre que a gente tem que transformar o tempo, né? Não se esqueça. 1 hora tem 60 minutos. Cada minuto desse tem 60 segundos. Então, 60 vezes 60, 3.600 segundos. 1 hora tem 3.600 segundos. Perfeito? 1 hora tem 60 minutos. Cada minuto desse tem 60 segundos. 60 vezes 60, 3.600. Vamos usar lá a equação do efeito Joule.
substituir os valores que a gente já conhece. 35, o valor da resistência que a gente encontrou depois de resolver tudo isso aqui, né? 2 da corrente, 3.600 do tempo. 2 ao quadrado é 4. Fazendo todas essas multiplicações, a gente encontra 140 vezes 3.600, 504.000 joules. Mas veja que aqui tem umas potências, né? Isso porque ele está trabalhando com uma coisa chamada notação científica. Então, a vírgula está aqui. Eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5 casas. Quando eu fizer isso, vira 5,04 vezes 10 à quinta joules. Portanto, resposta letra A. Tudo bem? É isso aí, gente. Essa foi a nossa aula de efeito Joule. Espero que você tenha compreendido o efeito importantíssimo que gera calor através da resistência elétrica atravessada por uma corrente. Perfeito? Na próxima aula, nós vamos ver leis de Kirchhoff. Talvez a partezinha um pouquinho mais delicada dessa seção de eletrodinâmica. Mas importantíssimas as duas leis de Kirchhoff. Não se esquece de ir lá nos nossos canais, nas redes sociais. O canal do YouTube está lá à disposição, já deve estar contando lá com 35, 36 aulas, na parte de eletricidade, na parte de termologia e na parte de mecânica também. Muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela audiência. Até a próxima aula. Tchau, tchau, gente.